Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando aqui com o nosso conteúdo sobre o conjunto dos números complexos, vamos falar agora sobre argumento, né? Mas o que é argumento? Então, para explicar para vocês o que é argumento, vamos novamente voltar ao plano de Argand de Gauss, né? Nós já vimos que o número complexo, ele pode ser representado nesse plano aqui, que é o chamado plano de Argand de Gauss, né? Onde nós temos aqui o eixo real, que é o eixo horizontal, e o eixo imaginário, que é o vertical, né? Imaginemos, então, que bem aqui nós temos um número complexo, n, de imagem A, vírgula B. Então, bem aqui, nós vamos ter o A, né? E bem aqui, no eixo imaginário, nós vamos ter o B. Bem aqui, essa distância da origem para cá, nós já sabemos que é o módulo, né? Como nós vimos no vídeo anterior, é um módulo de Z. E aqui nós formamos um triângulo retângulo, né? Aqui o triângulo retângulo que foi formado, certo? Então, gente, o argumento, o que é o argumento? É esse ângulo formado aqui entre o eixo real e o módulo, ó. Esse ângulo bem aqui, ó, que nós vamos chamar de θ, né? Uma letra do alfabeto grego, parece um zero cortado, mas não é, é o θ. Né? Então, essa letra aqui é que vai representar o argumento, né? Que vai representar o ângulo formado entre o eixo real e o módulo do número complexo. Esse ângulo é chamado de argumento e é representado pela letra grega θ. Nós sabemos também que no triângulo retângulo, além de ter o teorema de Pitágoras, tem também como é que se diz? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. São três: o seno, o cosseno e a tangente, né? Nesse caso aqui do argumento, nós vamos trabalhar apenas com duas delas, o cosseno e o seno, né? O que é o cosseno? Vamos lembrar aqui, ó. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso é o cosseno. E o que é o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? Então, isso são as definições de cosseno e de seno. Nesse caso aqui, ó, o ângulo é o ângulo θ. Então, em relação a ele, aqui a gente tem cateto oposto e cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo θ? Esse lado aqui do triângulo, né? Que é o lado representado por B. E quem é o cateto adjacente? É esse lado bem aqui, ó, representado por A. E quem é a hipotenusa? É o módulo, né? Então, cosseno de θ é o cateto adjacente, que é A, né? Dividido pela hipotenusa, que é o módulo Z, o módulo de Z, né? O seno de θ é o cateto oposto a ele, que é A, né? Dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z. Então, daqui que vem essas fórmulas. Cosseno de θ, A sobre módulo, seno de θ, B aqui, né? Botei A duas vezes. B sobre módulo, né? Cosseno é A sobre o módulo e o seno é B sobre o módulo, ok? Está corrigido agora. Tudo bem, agora que nós já sabemos o que é o argumento, que é esse ângulo bem aqui, vamos resolver este exercício que envolve o argumento, né? Então, aqui, ó, nós queremos determinar o argumento principal do seguinte número complexo. Por que argumento principal, né? Principal porque é o ângulo da primeira volta da circunferência, né? Então, o ângulo que ele vai de 0 até, no máximo, 360, né? Até antes de 360. Ele tem que ser um ângulo maior ou igual a 0 e tem que ser menor que 360 para poder ser argumento principal. Esse que nós estamos procurando, esse ângulo. Agora, para nós calcularmos o argumento, nós precisamos do módulo. Observa que aqui no cosseno e no seno tem um módulo. Então, primeiro temos que calcular o módulo. Vamos lá. Nós já sabemos que o módulo
de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z, neste caso, é a raiz quadrada de... Quem é A? A é a parte real, que é esse aqui, ó, 2. 2 ao quadrado. Mais, quem é B? B é a parte imaginária. Quem está acompanhando o I, ó. Observe que aqui tá, o I está no meio, né? Mas quem está acompanhando ele? O menos 2 e o raiz de 3. Então, menos 2 raiz de 3 é o valor de B. Menos 2 raiz de 3 ao quadrado, de acordo com a forma. Então, o módulo de Z é igual. Aí, ó, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais, menos 2 ao quadrado, 4. E aqui, ó, cancelou, cancelou, vezes 3. Aí sobrou isso aqui, ó, né? 4 mais 4 vezes 3. O que é que faz primeiro? Multiplicação e depois a adição. Então, primeiro, 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Então, ficou raiz de 16. E qual é a raiz de 16? É 4. Então, o módulo desse número é 4. Agora que nós já temos o módulo, nós vamos usar o cosseno e o seno para poder descobrir o argumento, que é o ângulo, né? Então, o cosseno de θ é A sobre o módulo. Quem é A? Está bem aqui, ó. A é 2. Então, é 2 sobre o módulo. Quem é o módulo? É 4. 2 sobre 4. Como essa divisão não dá o número inteiro, nós vamos só simplificar a fração por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, cosseno de θ é 1/2. Agora vamos descobrir que é um seno. Seno de θ. Seno de θ é B sobre o módulo. Quem é B? Tá bem aqui, ó. B é 2 raiz de, menos 2 raiz de 3. Não esquece do sinal, ó. Menos 2 raiz de 3. Sobre o módulo. Quem é o módulo? É 4. Então, nesse caso também eu vou simplificar por 2. Ó. Então vai ficar menos, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Aí ficaria 1 raiz de 3. 1 raiz de 3 a gente coloca só raiz de 3. Fica subentendido que o 1 está lá de fora do radical. E aqui, 4 dividido por 2 é 2. Pronto. Aí nós temos que o seno de θ é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de θ é 1/2. Aí, qual é o ângulo cujo seno é menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1/2? Aí você vai olhar lá na tabela trigonométrica e vai descobrir que esse ângulo é o ângulo de 300 graus. Então, o argumento desse número complexo é o ângulo de 300 graus. É isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fortalecer o canal, para que a gente possa estar fazendo mais aulas como essa. Porque a matemática é linda! Tchau, tchau!